Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao assunto de isomeria plana. Hoje vou corrigir alguns exercícios que eu selecionei que estão presentes nas páginas 460, 461, 462 da apostila do SAI de vocês, pessoal. Então, primeiro exercício de hoje, PUC Minas. Analise os compostos a seguir. Aí nós temos ali 6 compostos, beleza? CH3CO, CH3, CH3CO, CH3, CH3CH2COH, CH3CH2COH, CH3CH2CH2OH, CH3O, CH2CH3. São isômeros pares, pessoal, ou seja, são isômeros pares que possuem a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Vamos ver aqui. Elemento 1 possui quantos carbonos? Aqui, vamos pegar então aqui, ó. Elemento 1 possui C. Quantos carbonos? 3 carbonos. Quantos hidrogênios? 6 hidrogênios. Quantos oxigênios? 1 oxigênio. Elemento 2, vou colocar aqui no cantinho. Possui 3 carbonos. Possui 6 hidrogênios. E possui 2 oxigênios. C3H6O2. Beleza? Elemento 3. Possui C3, H3, 4, 5, 6, H6O, C3H6O. Beleza? Elemento 4. Possui C3, H3, 4, 5, 6, H6O2. Elemento 5, pessoal. Possui C3, H3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 7, 8 e O. E elemento 6 possui C, 1, 2, 3, C3, H3, 4, 5, 6, 7, 8, O. Então, você vê aqui C3H6O, C3H6O, 1 é isômero de 3, 2 é isômero de 4 e 5 é isômero de 6. Beleza? Visto isso, qual é a alternativa que corresponde a esse exercício? 1 e 5, 2 A, 1 e 5, 2 e 4. 1 e 5, 2 e 4, não, é 1 e 3. 1 e 3, 2 e 4, 1 e 3, 2 e 4. Alternativa C, pessoal, corresponde a pares e são isômeros pares. A alternativa C corresponde ali os isômeros 1 e 3, 2 e 4. Beleza? Exercício super fácil, é só você tirar ali, montar as formas moleculares de cada um. Beleza? Próximo exercício ali, PUC Rio Grande do Sul. A fórmula C4H8O pode representar 2 isômeros funcionais. Como? Vamos lembrar lá, pessoal. C4H8O. C4H8O C4H8O é compatível com qual estrutura que nós tínhamos visto lá? Qual fórmula de estruturação? Lembra lá? C4H8O é correspondente, ó, a CN H2NO. Se você for verificar na nossa aula lá, verificar essa estrutura CnH2NO, ela é compatível com que funções orgânicas? E funções orgânicas oxigenadas? Com aldeídos e cetonas, pessoal. Aldeídos e cetonas. Então, visto isso,
C4H8 pode ser uma butanona ou um butanal? Sim, pode ser uma butanona ou um butanal. Butanona, ona, terminação característica de cetona. Butanal, al, terminação característica de aldeídos. Beleza? Então, butanona e butanal, PUC Rio Grande do Sul, alternativa A. Universidade da UFRGS, agora. Com a forma molecular C4H11N, são representados os seguintes pares compostos. C4H11N. Nós temos lá na primeira fórmula, nós temos tanto uma amina ali, a diferença de uma butilamina, depois com uma posição, aí nós temos dali uma propilamina com radical metil, depois na seguinte nós temos uma etilmetilamina, uma dietilamina, e depois ali nós também temos outra função ali, amina também representada, outros isômeros também. Os pares 1, 2 e 3 são respectivamente, e ele pede para identificar o que são cada um desses pares e são isômeros do que. Primeiramente, primeiro par, o que está alterando, pessoal? Está alterando a posição do NH2, está alterando a posição ou a estrutura. Está alterando a posição. No começo, temos uma amina ligada, o complemento da amina está ligado no final da cadeia, depois ela está ligada no meio da cadeia. Então, logo, pessoal, nós temos um par de isômeros de posição, beleza? Na segunda estrutura, pode ver que ambas são aminas secundárias. O que está mudando aqui? A posição da amina, da posição do nitrogênio, que nesse caso é um heteroátomo. Logo, pessoal, você está alterando a posição do heteroátomo, ele é o quê? Ele é isômero de tautomeria, de constitucional, lembra lá? Então, isômero de posição, primeira dupla e a segunda dupla de tautômero, pessoal. E o terceiro par ali na real, o tautômero não, de metameria, pessoal. Confundido aqui, ó. Metameria, lembra lá, que é quando você tem um heteroátomo, o que difere os isômeros é a posição do heteroátomo, metameria. Desculpa, errei, confundi. Então, na primeiro par aqui de isômeros, nós temos isômeros de posição, o segundo nós temos metâmeros, isômeros por metameria. E a terceira constituição, pessoal, o que está mudando? Nós temos, pode verificar aqui, nós temos aqui uma alteração na cadeia, nós temos uma cadeia ramificada, enquanto que lá nós temos uma cadeia linear. Então, pessoal, dessa maneira, nós temos isômeros de cadeia. Então, posição, metameria, cadeia é correspondente com a alternativa A, certo? Alternativa A. PUC Minas, em relação aos compostos, daí nós temos ali dois compostos, pessoal. Todas as afirmativas são corretas. Nós temos ali, no primeiro momento, podemos dizer que é um 2-metil-butan-2-ol. Não, na realidade, 3-metil-butan-2-ol. Uma primeira molécula, e ali na segunda molécula, um pentan-2-ol, pessoal, ou um pentanol 2. Nesse caso, então, o que está diferindo ali é a posição, são isômeros de cadeia. Tá, visto isso, todas as afirmativas são corretas, exceto, tem mesma massa molar? Sim, se possui mesma constituição atômica, vai possuir a mesma massa molar, então, correto. B, tem mesma fórmula mínima? Pessoal, a fórmula molecular é igual, então se você for fazer a fórmula mínima, vai ser a mesma fórmula mínima, correto? C, são álcoois saturados? Pessoal, sim, eles são álcoois saturados. Você não está vendo nenhuma insaturação aqui, você não está vendo nenhuma dupla ou tripla ligação. Então, são álcoois saturados, correto? D, são isômeros de posição? Pessoal, não, eles não são isômeros de posição, eles são isômeros de
cadeia. Por quê? O que está diferindo? A posição da hidroxila continua ali no carbono 2, certo? O que está mudando é a posição ali, a estrutura da cadeia, de uma cadeia ramificada para uma cadeia aberta. Então, esses são isômeros de cadeia. Logo, a alternativa incorreta nesse exercício é a alternativa D. São isômeros de posição? Não, são isômeros de cadeia. Beleza? Próximo exercício aqui do ITA. Considere as afirmações. 1. Propanal é um isômero de propanona. Correto? Propanal é um isômero de propanona. Ambos apresentam 3 carbonos, ambos não apresentam insaturação. O que vai diferir aqui vai ser a posição da dupla oxigênio. No caso do propanal, vai ser no final da cadeia, enquanto que a propanona é no meio da cadeia. Beleza? Então, sim, são isômeros. Um é isômero do outro. Etilmetiléter é um isômero de 2-propanol? Etilmetiléter é um isômero de 2-propanol? Pessoal, etilmetiléter. Vamos desenhar. Então, etilmetiléter, vamos colocar aqui. Etilmetiléter e 2-propanol. Propanol, 2-propanol, etilmetiléter. 3 carbonos, 3 carbonos. 3 carbonos. 3 carbonos. Hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um oxigênio, um oxigênio. Mesma forma molecular, mesma forma molecular. São isômeros? São isômeros. Então, a afirmativa 2 também está correta. Afirmativa 3. 1-propanol é um isômero de 2-propanol? Sim, pessoal. 1-propanol é um isômero de 2-propanol. O que está diferindo aqui? A posição da hidroxila. Então, são isômeros de posição. Propioamina é um isômero de trimetilamina? Pessoal, propioamina é um isômero de trimetilamina? Lembra lá? Olha aqui, ó. Propioamina. Trimetilamina, pessoal. Sim. Eles são isômeros também, possuem a mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênios, mesma quantidade de nitrogênios. Então, sim, também são isômeros. Quais estão corretas? Todas as afirmações estão corretas. A afirmação 1, 2, 3 e 4, todas estão corretas. Alternativa A. Beleza? Próximo exercício ali da UFRR. Qual das seguintes estruturas representam combinações de isômeros constitucionais, pessoal? Então, nós temos ali isômeros constitucionais. Aí, na primeira lá, nós temos ali, ó, o que vai diferir ali. No primeiro ali, temos uma estrutura na forma de bastão. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal com radical metil. Então, 4 carbonos com radical metil, beleza? Sendo o radical metil no terceiro carbono ali, no segundo carbono, na realidade. No restante ali, a segunda estrutura, nós temos uma mesma estrutura do carbono, 1, 2, 3, 4, possui 4, 1, 2, 3, 4, 5, então a segunda estrutura vai ter 4 carbonos, então não vai ser isômero da primeira. A terceira vai possuir 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o que vai alterar vai ser a posição ali do bromo. E na última ali também nós temos ali 5 carbonos, alterando a posição do radical do metil ali. Então, isômero constitucional, a posição do bromo, pessoal. Então, você já vai levar em consideração que não é a alternativa 2, por quê? Porque
A2 você tem 4 carbonos, pessoal. Se possui 4 carbonos, vai possuir, não é isômero, porque a forma molecular da segunda estrutura aqui vai ser diferente. Concorda comigo? Porque vai ser aqui, ó, vai ser um C4H36789, C4H9BR. Entendeu? Não é compatível, uma vez que nós estamos trabalhando com isômeros que possuem 5 carbonos. Nesse caso aqui, ó, a formativa 2, na primeira estrutura, nós vamos ter 5 carbonos, hidrogênios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, mais 3, mais 1, 4, mais 3, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13. Aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 também. Na realidade não tem aqui. Tá certo. São C5H11BR. C5H11BR. Aqui, C5H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, BR. Então, quais são as combinações de isômeros constitucionais nessas representações? A combinação 1, 3 e 4. Por quê? Porque ambos possuem a mesma fórmula molecular nesse caso, o que vai excluir a segunda estrutura, porque a segunda estrutura nem isômero é, porque possui uma forma molecular diferente. Então, a alternativa D nesse exercício. Próximo exercício. As substâncias A, B e C têm a mesma fórmula molecular, que é C3H8O. O componente A tem apenas um hidrogênio ligado a um carbono secundário e é isômero de posição de C. Tanto A quanto C são isômeros de função de B. As substâncias A, B e C são respectivamente, pessoal. Então, vamos lá. Somos 3 estruturas. Então, temos lá estruturas A, B e C, beleza? A, B e C. A fórmula geral deles é C3H8O, então aqui, ó, que é correspondente a CnH2n, que é característico, lembra lá, de álcool e éter. Visto isso, o componente A tem apenas um hidrogênio ligado a um carbono secundário e é isômero de posição de C. Tanto A quanto C são isômeros de função de B. Pessoal, então, tanto A quanto C são isômeros de função de B. Então, você sabe que A e C, eles vão ser da mesma função orgânica, certo? Então, sabendo disso, que A e C da mesma função orgânica, você vê aqui propanol, você vai ver a primeira posição tem que ser, a primeira componente referente a A tem que ser igual ao componente C. Alternativa A, propan 1-ol, metoxetano? Não, já elimina, porque A é um álcool, C é um éter, não caso. B é um éter e C é um éter? Opa, pode ser. Então, segura a alternativa B. Alternativa C, isopropanol, metoxetano? Elimina. Alternativa D, metoxetano, propanão 1-ol? Não, elimina. Alternativa E, propan 2-ol e propan 1-ol. Opa, então A e C a gente sabe que pertencem à mesma função e eles diferem apenas em função com o isômero B. Logo, então, está entre a alternativa B e E. Visto isso, o componente A tem apenas um hidrogênio ligado a um carbono secundário e é isômero de posição de C. Então, um hidrogênio, o componente A tem apenas um hidrogênio ligado a um carbono secundário e é isômero de posição de D. Ele tem apenas um hidrogênio ligado a um carbono secundário. Então, se você for ler lá a estrutura, um hidrogênio ligado a um carbono secundário, então ele deve ser coerente com a estrutura de um propanol, não de um éter, porque C3 propan 2-ol aqui. Você vai ter um hidrogênio ligado a um carbono secundário. Um hidrogênio ligado a um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Porque é coerente com
um álcool e não com um éter, porque concorda comigo que o éter vai ter o oxigênio no meio ali? Então, você vai ter no mínimo carbonos, no caso ali, para a estrutura C3, ali você vai ter, não vai ter um carbono secundário nessa estrutura. É muito difícil você ter um carbono secundário nessa estrutura, sendo um C3H8O, porque o éter necessariamente vai ter que ter carbono antes e carbono depois dessa estrutura, dessa função orgânica. Consequentemente, você não vai ter carbonos secundários na função éter nessa estrutura molecular, aqui, nessa forma molecular. De tal maneira, então, pessoal, você sabe então que A é um álcool, você sabe que C vai ser isômero de posição, C OH, CH2, H2OH, e B vai ser o isômero de função. Tudo isso é compatível com a alternativa E, pessoal. Propanol, propan 2-ol, metoxetano, propan 1-ol. Beleza? Visto isso, o próximo exercício é o JMG, pessoal. Opa. Dois compostos gasosos, o ciclopropano e o propeno, são isômeros. Todas as seguintes propriedades permitem distinguir esses gases, exceto dois compostos gasosos, o ciclopropano e o propeno são isômeros. Todas as seguintes propriedades permitem distinguir esses gases, exceto a quantidade de CO2 produzida na combustão completa. Pessoal, você vai ver que são isômeros de cadeia. Tanto o ciclopropano quanto o propeno, se você for fazer a parte deles lá, o ciclopropano, entenderam? Então, aqui vai ter ciclopropano e o ciclopropano. Opa. Confundi aqui, confundi com ciclobutano, pessoal. Ciclopropano. Certo? Ciclo propano e o propeno, pessoal. Propeno vai ter aqui, ó, C. Certo? O ciclopropano e o propeno, pessoal, que vai possuir uma insaturação. Visto isso, eles sabem que nós são isômeros de cadeia, um vai ter uma cadeia aberta, outro uma cadeia fechada. Todas as seguintes propriedades permitem distinguir essas gases, exceto que a quantidade de CO2 produzida na combustão completa. Pessoal, vocês concordam comigo que se você queimar o ciclopropano e queimar o propeno, como eles são só isômeros de cadeia, eles possuem a mesma quantidade de carbono. Então, se você captar o número de carbonos dessa reação, você vai conseguir diferenciar esses dois elementos químicos? Não. Por quê? Porque ambos possuem carbonos, e a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios. Então, quando você fala aqui, qual que é a maneira de distinguir esses gases? Seria a quantidade de CO2 produzida na combustão completa? Não. Por quê? Porque ele possui a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Então, isso não vai te ajudar, certo? Se você captar esse carbono, você não vai verificar. Então, a alternativa correta do exercício, alternativa A. Se você for verificar o restante ali, a reatividade feita ao hidrogênio em presença de catalisador teria influência. A temperatura da liquefação também tem influência, porque cadeia fechada e cadeia aberta influencia sim nas interações. O calor da combustão também teria influência. Você conseguiria caracterizar mediante essas três outras alternativas. Mas a partir da quantidade de CO2 produzida na combustão completa, não, porque eles são isômeros de cadeia. Beleza? Pessoal, visto isso, leitura do módulo 7, frente B, apostila de Química, volume 2, para casa. Beleza? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, até!